Bem-vindos ao Doutores Podcast, um espaço virtual para discussões de temas relacionados ao universo dos doutores. Aqui, a gente pretende dar reconhecimento e visibilidade a inúmeros doutores espalhados por aí, e como não podia ser diferente, conversarmos sobre ciência e assuntos relevantes para quem fez doutorado, para quem está fazendo doutorado, para quem pretende fazer doutorado, e para quem já sonhou um dia em fazer um doutorado. E para quem tem curiosidade sobre o que é um doutorado e quem são os nossos doutores. Muito prazer, eu me chamo Elizabeth. E eu me chamo Cristiane. E juntas conduziremos as conversas aqui no Doutores Podcast. Oi, gente. Então, hoje eu gostaria de apresentar a nossa primeira convidada para esse nosso podcast, que é a doutora Juliana Teodoro. A doutora Juliana Teodoro ela é formada em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá, com mestrado e doutorado em Engenharia Bioquímica, Biotecnologia pela Universidade Federal de São Carlos. Em sua trajetória, ela adquiriu vasta experiência técnica em bioprocessos e biotecnologia, com foco nas áreas de bioprodutos, biocombustíveis e biomoléculas. Atua na área de gestão em pesquisa e inovação, é especialista em bioprocessos e é consultora em processos químicos e biológicos. Doutora Juliana, muito obrigada por ter aceitado esse convite para compartilhar um pouco com a gente da sua trajetória, da sua experiência acadêmica e essa experiência de conseguir transcrever tudo que a gente aprende durante essa nossa formação em um currículo que seja bom e aproveitável para o mercado de trabalho. Muito obrigada, então eu passo a palavra para você agora, você falar um pouco dessa sua experiência para a gente. Eu agradeço o convite, Cristiane, Elizabeth, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast, de um tema que eu gosto bastante, que é esse tema de transição de carreira. Eu procuro sempre nos meus posts, no LinkedIn, sempre estar ajudando as pessoas, porque eu sei que a maior parte das pessoas tem dificuldade, como eu tive também no começo. Então, acho que o que a gente está aqui para fazer hoje é realmente trazer essa ajuda para quem está em casa, para poder entender e poder colocar no seu currículo uma maneira mais, vamos dizer, palatável para quem está lendo, para entender tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia como cientista. É verdade. Muito obrigada, Juliana, por ter aceitado o convite, viu? Eu conheci a Juliana pelo LinkedIn, ela fez uma postagem lá, perguntando quem queria que desse olhada no currículo. Sim. Eu acho que tem várias coisas que a gente acaba colocando no nosso currículo, muito baseado na nossa experiência mesmo, né? Como que a gente está na nossa formação, no nosso currículo Lattes, que é o que a gente está atualizando o tempo todo durante o mestrado e doutorado. E às vezes a gente se perde de como a gente tem que fazer isso ser transcrito para um currículo mais profissional mesmo. Sim. Mas como que foi a sua trajetória, Juliana? Você fez graduação, fez pós-graduação e logo conseguiu entrar no mercado de trabalho? Eu fiz graduação em Maringá, né, como a Cristiane falou, aí eu fiz mestrado e pós-doutorado, mestrado e doutorado em São Carlos. Quando eu finalizei o meu pós-doc, eu também fiz um pós-doc lá, na mesma área que eu estava, trabalhei com diferentes tipos de reatores no meu pós-doc. Eu fui convidada para uma vaga que era um pós-doc empresarial, que é uma coisa que não tem muito no Brasil, né? Hoje talvez um pouco mais, mas quando eu fiz lá em 2000 e alguma coisa, não existiam muitos, e eu fiz com uma empresa que ela já até é extinta, que é a antiga Vicunha, que era uma empresa têxtil. E eu fui fazer esse pós-doc empresarial em Araraquara.
E aí eu já vi que as coisas eram um pouco diferentes, porque o tratar com a empresa, como você tinha que apresentar os resultados, já era um pouquinho diferente. Eu fiquei com eles uns 8 meses, e aí uma amiga minha já estava trabalhando numa empresa, que era no CTC, para onde eu fui, e ela falou, olha, vai ter uma vaga de fermentação, você não quer se aplicar? Ela corrigiu o meu currículo, e eu me apliquei para a vaga, e eu fiquei lá 9 anos, né, como especialista em fermentação. Uhum. Então foi mais ou menos assim que começou. Eu não sei se na área é química, né? Eu sou engenheira química. Engenheira química. Eu não sei se as engenharias se tornam um tanto mais fácil assim, essa comunicação com o mercado mesmo, fora do setor acadêmico. Eu acho que no fim é tudo igual. O que eu acho é que o tipo de. Até assim, o português que a gente usa, vamos dizer bem claramente, né? Então, assim, a gente é acostumado durante 2 anos do mestrado, mais 4 anos de um doutorado, a falar a língua daquele lugar. Então, assim, é falar bioreator em vez de reator, é falar metodologia ao invés de métodos. São várias coisinhas que são simples para o nosso dia a dia, que é o que é pedido para a gente naquilo que a gente faz de papers, né, de produção literária, que a gente está escrevendo ali, mas que no dia a dia, para as empresas, eles estão longe, inclusive, dessas palavras. Então, começa com a revisão dessas palavras que você tem que usar no seu currículo, porque tem que ser, no final das contas, todo mundo tem que entender, né? Eu falo assim, que você tem que transcrever o seu currículo de forma que qualquer pessoa entenda, não de forma que só quem é muito especialista vai entender. Porque, no fim, o nosso currículo Lattes, ele é para um público especializado, né? E o nosso currículo profissional, ele tem que ser o oposto disso. Ele tem que ser o mais simples e objetivo possível, de modo que qualquer pessoa consiga entender. Porque hoje, numa escala dentro de uma empresa, a primeira pessoa que pega o seu currículo pode ser o estagiário do RH. Então, assim, eu fiz pós-doutorado e doutorado em engenharia de bioprocessos. Eu posso falar várias coisas de engenharia de bioprocessos. O que aquela pessoa vai entender em relação àquela vaga que ela está procurando alguém? Possivelmente nada. Então, se eu não começar a usar as mesmas palavras que eles estão usando na busca por um profissional e tudo mais, nunca vai dar um match daquela pessoa com aquela vaga. E eu não estou nem falando de coisas de inteligência artificial, eu estou falando de gente mesmo. Você não acha que é... Você quer falar, Cris? Pode falar. Não, é que, assim, é uma coisa que eu até brinquei no episódio passado, mas que é verdade, porque a primeira vez que eu fui tentar fazer um currículo foi desastroso, né? Porque no Lattes realmente a gente coloca tudo e nos pormenores, né? Então até brinquei falando assim, eu vou colocar no meu currículo que é efeito do peptídeo 5 em células cancerígenas, né? Como na época, até hoje eu ainda tenho dificuldade, mas como que na época eu fiquei com muita dúvida, como que eu faço para transcrever isso em coisas que as pessoas entendam? Porque assim, sabe, tipo, é citar mais a técnica, é ser mais enxuta, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que eu, particularmente, tive muita dificuldade. Então, ouvindo você falar assim, você não estava sozinha. A linguagem é realmente muito diferente. E, assim, tornar o currículo atrativo ainda, para mim, ainda é um grande desafio, sabe? Eu acho, e fica difícil também, Juliana, quando a gente vê, assim, as vagas, né? Que a gente vai lá olhar para ver se a gente se encaixa. Eu não sei se é todo mundo assim, mas eu tenho uma certa dificuldade, sim, de entender, às vezes, se eu tenho aquela habilidade que a vaga está pedindo. Então, porque eu acho que é um exercício que a gente faz pouco, porque, na verdade, teria que ser o exercício oposto. Então, quais são as suas habilidades que você desenvolveu durante o seu mestrado e o seu doutorado? Né? Então, muito possivelmente, você desenvolveu o pensamento crítico, porque você teve que achar soluções, você desenvolveu uma metodologia, então você sabe passo por passo como fazer aquilo. Tem uma coisa que as pessoas adoram, né? Que eu até esqueci a palavra. KPI, né? Que é colocar quais são os seus
os seus pontos onde você tem que chegar, né? O que você percorreu para chegar até o seu resultado final. É muito bonito você falar a palavra em inglês e tudo mais, mas assim, você já fez isso no seu doutorado. Então você teve que fazer alguma coisa, fazer um planejamento, fazer uma estruturação para você chegar no seu ponto final. Então isso são habilidades que a gente já tem. Então até no meu currículo eu coloco isso, que eu tenho conhecimento em gestão, em ferramentas de gestão, mas eu nunca trabalhei com ferramentas de gestão dentro do meu doutorado, mas eu tive que fazer a gestão do meu próprio doutorado. Sim, então, assim, sim. Você tem a sua gestão de tempo que você fez, você tem a gestão do seu projeto que você fez, que tinha que caber naqueles 4 anos. É um pouco diferente do que se faz em empresas, você tem, né, como eu falei, você tem ferramentas para isso, mas no fundo, é a mesma coisa. Então, é transcrever as suas qualidades, aquilo que você desenvolveu dentro daqueles 6 anos, 4 anos, 2 anos, e colocar, olha, isso é o que eu realmente sei fazer. Porque, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com fermentação, muita gente coloca lá que trabalha com fermentação e a única coisa que fez na vida foi shaker. Nunca trabalhou com bioreator, entendeu? Não sabe nem que cor que é. Então, a pessoa ela tem que realizar o que realmente eu sei fazer e transcrever isso numa linguagem mais simples, onde todo mundo pode entender, como eu falei antes. E aí, sim, você vai nas vagas e faz essa transcrição, entendeu? Mas então, o que eu quis dizer é justamente isso aí que você falou, que às vezes eles colocam umas palavras tão difíceis que a gente que veio da... É de Não é do fora, nosso não universo. É tipo assim, é o ambiente do job, sabe? E a gente não entende, a gente olha, e às vezes, sim, a gente fez gestão, mas eles colocam lá o nome mesmo ali, sabe, da ferramenta, tem que ter experiência com essa ferramenta. Não tenho, mas eu já fiz gestão, né? É essa dificuldade, sabe, de tentar realmente, será que eu posso me submeter para essa vaga, né? Eu acho que a gente sempre acha que a vaga tem muita coisa, que às vezes a gente não tem. Sim. E no fundo, se você for olhar muito criteriosamente, não é. Não é. A maioria dos casos não é. Obviamente que quando você vai para talvez cargos mais específicos ou mais altos, né, dentro de uma hierarquia, você precisa realmente conhecer essas ferramentas. Mas na maioria dos casos, os casos de entrada, onde um pesquisador vai entrar ou como pesquisador júnior ou como até um analista, você não precisa realmente ter isso, né? É desejável, mas não é essencial para aquela função. Mas saber se vender, eu acho que é o principal, que eu acho que é o que a gente não aprende na academia. A gente não aprende, a gente sai muito cru. E aí é exatamente a gente só leva bordoada. Não, e é exatamente isso que você falou, é de você olhar a vaga, a gente olha a vaga e fala assim, não, eu não sei fazer nada disso que estão pedindo, entendeu? Então, assim, e não é verdade, né? Então, não é verdade. Do jeito que a gente lê, também parece, é muito distante de tudo que a gente aprendeu, e a gente não tem essa familiaridade com esses termos, com essas palavras, quando a gente está na pós-graduação, né? Ninguém fala pra gente, olha, gestão de projeto. A gente sabe que a gente está fazendo, mas ninguém cita. Então, ler aquilo, a primeira impressão que eu tenho é assim, falar, eu não sei fazer nada, né? Então, assim, se não tiver escrito lá, espectrometria de massas, se não tiver escrito ELISA, Western blot, é como se a gente não soubesse fazer. Não soubesse fazer nada. Né? E nunca vai estar escrito isso. Essa que é a grande questão. Né? Nunca vai estar escrito ELISA, em casos muito específicos. Nunca vai estar escrito espectrometria até mesmo de massa, porque menos num caso muito específico. Até mesmo porque são técnicas, né, e equipamentos que, se caso a pessoa é contratada, a pessoa é treinada para usar o equipamento. Eu acho que você tem os dois casos. Quando você não vai ser treinado para usar, quando você realmente precisa saber, vai estar escrito lá. Que você tem que ter essas habilidades, e aí vão estar bem as habilidades técnicas específicas. Você tem ou você não tem. Como eu falei de saber trabalhar com fermentador. Ou você sabe ou você não sabe. Agora, quando não está escrito, não está escrito, entendeu? E aí às vezes é só assim, você tem que ter experiência em preparo de amostras, em, sei lá, em proteína, né? E aí vai entrar um monte de técnica aí do que você pode fazer, né? Exato. Que aí esse tipo de pergunta que vai trazer o aprofundamento, ela vem numa segunda etapa.
Então, ela vem numa entrevista que possivelmente a pessoa vai ter com um time técnico. E aí sim ela vai ser inquirida de saber a parte técnica, né? Mas, por exemplo, no meu currículo, eu poderia colocar, tipo assim, habilidades, descrever mesmo essas habilidades técnicas como pontos, por exemplo, habilidades técnicas, no caso, experimentais, né? Eu estou falando, espectrometria de massas, Western blot, ou isso, ou colocaria técnicas para identificação e quantificação de proteínas, sei lá. Então, eu acho que o principal dentro do currículo é o que ele te habilita para, tá? Não é exatamente você saber do equipamento fulano ciclano ou da técnica fulano e ciclana. O que essas técnicas em conjunto, que eu entendi que você estava falando, o que elas te habilitam? Elas te habilitam para fazer uma detecção de proteínas em caldos, para isso, para isso, para aquilo. Então, isso é o mais interessante. Então, é isso que a pessoa vai falar, olha, ela é habilitada para isso. Então, ela sabe. Quais as técnicas que tem por trás, quem for te analisar da parte técnica vai te fazer perguntas para saber se você realmente sabe ou não. Mas você não necessariamente precisa colocar isso no seu currículo. Teria que listar, né? Então, você, por exemplo, para fazer uma análise de proteína, você sabe quais técnicas você teria que seguir para fazer uma análise completa. Então, se alguém te perguntar, você fala assim, olha, o passo a passo seria fazer isso, depois aquilo outro. Enfim. Mas isso não necessariamente precisa estar listado dentro do seu currículo. Juliana, qual seria a estrutura ideal, assim, dos principais pontos que um currículo mercadológico, né, precisa, na sua opinião, assim, precisa ter? Olha, eu já vi muitos currículos. Então, assim, dica número 1, não precisa ter foto, tá, gente? Muitas pessoas... eu ia perguntar isso. Foto. Não é necessário. Assim, se a pessoa estiver tão interessada em saber da sua foto, do seu perfil, possivelmente não vai ser uma empresa legal para se trabalhar, ou se for, a gente tem que entender se isso realmente é alguma coisa relevante na vida da pessoa, né? Então, para mim, não põe foto, você não coloca dados pessoais, você coloca aquilo que a pessoa precisa para te achar. Então, você tem que colocar o seu melhor e-mail, aquilo que você olha todo dia, você tem que colocar o seu telefone, aquele que anda com você, não é o telefone da tia, do tio, do padrinho, não, é o seu telefone. E só. E talvez o seu LinkedIn, e talvez, né, no nosso caso, que é um caso de um especialista, de um cientista, talvez até colocar do mesmo jeito que você coloca o LinkedIn, que você coloca só o seu endereço, né, de rastreio, você coloca o seu endereço de rastreio do seu Lattes. Pronto, é só isso, tá? Não precisa colocar nada mais. Eu gosto de currículos que começam com objetivo. E o objetivo, ele é muito atrelado à vaga que você está se aplicando. Então, assim, é fácil se aplicar a 10 vagas por semana? Não, porque você precisa olhar cada uma das 10 vagas. Mas talvez seja mais objetivo você fazer isso para 5 vagas de forma correta do que você fazer para 10 de qualquer jeito. Então, o objetivo, para mim, ele tem que ser muito... ele tem que ser escrito, pensado naquela vaga específica, não é uma coisa geral. E aí, ele vem um sumário, que eu acho que o sumário ele vai colocar exatamente como a gente falou agora, Cristiane. Quais são as suas grandes habilidades? Então, a Cristiane ela tem uma habilidade que é fazer essa quantificação ou purificação ou, sei lá, alguma outra coisa para proteínas. Então, ela vai colocar essa como uma das grandes habilidades dela. A Elizabeth talvez tenha uma outra habilidade, como a Juliana tem. A minha habilidade maior é saber trabalhar com bioprocessos. Então, eu sei trabalhar desde a bancada até o escalonamento. Então, eu tenho que colocar isso. Porque a pessoa vai pegar, vai olhar o meu sumário ali, vai falar assim, ó, ela tem as características que parece que a gente precisa. São atreladas também com a vaga? Sim. Mas elas são mais atreladas com você, com aquilo que você realmente sabe fazer. E aí, depois vai vir o seu tipo de experiência. Se teve alguma experiência profissional, se não teve, aquilo que você teve experiência dentro das suas áreas. Então, quando eu fiz o meu pós-doc, esse que eu falei, né, empresarial, eu adquiri novas experiências que eu não tinha adquirido no meu pós-doc primeiro. Que talvez fosse gerenciamento de projeto, que fosse seguir um cronograma mais apropriado e mais enxuto. Então, essas habilidades eu posso colocar lá.
dentro de um pós-doc, por exemplo, você tem a habilidade de gerir pessoas, porque geralmente um pós-doc, mesmo dentro da universidade, ele gere pessoas. Você pode colocar isso como uma habilidade. Tive experiência de gerir um grupo com 5 pessoas, com 3 pessoas, não importa a quantidade, mas ela tem que ser a quantidade real que você trabalhou. E aí entram talvez outras habilidades que a gente pode colocar, né? Quantos idiomas você fala, se você domina alguma linguagem dessas de computador, né? Python ou alguma coisa desse tipo, que também eu acho importante nos dias de hoje, porque muitas vagas pedem, né? Parece que está em tudo agora, né? Exato. E nessa estrutura seria uma estrutura realmente enxuta, de que uma página, 2 páginas no máximo? Isso é uma coisa que, quando eu coloquei o meu post lá, todos os currículos que eu recebia currículo de, sei lá, 5 páginas, 7 páginas. Já é uma súmula Ninguém vai ler um currículo. O meu acho que tinha 3, né? Eu acho que eu tinha 3. Assim, o meu currículo, né, eu já tenho mais de 20 anos de experiência, o meu currículo tem 2 páginas. E assim, ele não pode passar de 2 páginas nunca, né? Muito possivelmente agora, que eu tenho uma nova posição, ele vai continuar com 2 páginas. Eu vou só tirar de um lado, colocar em outro, e você mantém aquelas 2 páginas. Então, um currículo de 3 páginas, gente, é um currículo de um CEO de 30, 40 anos de experiência, entende? Que aí ele tem múltiplas empresas que ele trabalhou e aí ele tem que realmente colocar ali. Um currículo iniciante, ele tem que ter uma página. Isso é mandatório para mim, porque eu acho que ninguém vai ler mais do que aquilo. E, de novo, as informações mais relevantes, se eu quero me aprofundar para saber se realmente você fez tecnicamente aquilo que você está dizendo, eu vou no seu Lattes, eu vou no seu LinkedIn e lá vai ter mais informações. Não preciso colocar isso tudo no currículo primeiro que vai ser recebido pela empresa. Deixa para surpresa, né? Deixa para surpresa. Eu tenho só mais uma questão, Elizabeth. Aí, Pode falar. Você falou da foto, né? Isso era uma primeira dúvida que eu tinha, porque às vezes eu passo e vejo as pessoas caçando aqueles layouts que existem do Word, que aí Sim, vem a minha segunda pergunta. Então, essa estrutura, tudo bem, a foto não, mas aqueles layouts arrumadinhos do Word, funciona, não funciona? Ou melhor sempre vai ser o papel o branco e a letrinha ali preta? Você acha que tem? Assim, eu nos últimos 3 anos eu fiz bastante varredura, até no próprio LinkedIn, para saber qual seria esse modelo mais ideal. Muitas pessoas falam, não, você tem que usar o modelo Canva, que é mais bonitinho, tem isso, tem aquilo, tem recursos. Eu acho que depende muito da área que você está. Então, eu acho que pessoas que trabalham com marketing, que trabalham com redes sociais, que trabalham com esse tipo de coisa, talvez ele mostrar um currículo que seja mais antenado, vamos dizer assim, seja valioso para esse público. Mas aqui a gente está falando majoritariamente para cientistas. Então, acho que para cientista que vai para uma vaga, como eu falei, que vai ser de analista ou de um pesquisador iniciante, ou até de um pesquisador sênior, a pessoa que vai ler, ela realmente precisa saber as informações nuas e cruas. Então, assim, nada de firula, sabe? Nada de bonitinho só porque é bonitinho, porque vai te tomar espaço. Então, é isso que a gente tem que pensar. Vai me tomar espaço daquilo que eu realmente quero pôr? Não põe. Não, eu consegui fazer uma coisa bonitinha aqui e eu consigo ficar em uma página com aquilo que eu preciso escrever. Então põe, porque vai ficar bonitinho também, entendeu? Acho que a gente tem que ter essa avaliação crítica, porque primeiro a informação, depois ele ser visualmente bonito. Ótimo. E que tipo de habilidades e competências são mais valorizadas no mercado atualmente, né? E que seria importante destacar elas no currículo, se caso você realmente tiver, né? No caso. Olha, eu acho assim, as habilidades que elas são importantes são as habilidades que você tem. Então, assim, não mentir no currículo, eu acho que tem que ser mandatório, tá? Por que eu estou mencionando isso como o primeiro ponto? Tanto quando eu ainda estava no Brasil quanto aqui, eu vejo muito currículo que ele chega escrito pelo chat GPT. E é nítido que a gente vê isso, entende? E aí a própria pessoa não sabe explicar realmente se ela sabe aquilo. Então, a primeira coisa, o currículo tem que ser verdadeiro. Ele tem que representar você do jeito que você é. Então, saber se vender significa se conhecer.
Então, se você é uma pessoa que é mais falante, é uma pessoa mais extrovertida, isso tem que estar refletido no seu currículo também, né? Até na maneira como você escreve. Porque vamos supor que eu vou me candidatar para uma vaga que é de vendedor técnico. Então, ele precisa que eu tenha o conhecimento técnico que eu tenho, por conta do meu mestrado, do meu doutorado, mas ele precisa que eu seja uma pessoa agradável, uma pessoa que é falante, não uma pessoa que é mais introspectiva. Sim. Ao passo que, se eu for me candidatar a uma vaga que é mais técnica, né, que eu vou ficar dentro de um laboratório fazendo uma pesquisa mais técnica, e eu for uma pessoa mais introspectiva, aquilo também pode contar ponto positivo, porque geralmente a pessoa que é mais introspectiva, ela vai ter mais atenção em leitura, ela vai conseguir ter um aprofundamento maior nas leituras e tudo mais. E aí isso você tem que saber traduzir como uma linguagem, como eu falei, como uma linguagem simples. Então, se eu sou esse tipo de pessoa, então eu posso colocar lá, que eu tenho um perfil mais analista, mais criterioso, e eu uso essas palavras que são comuns para qualquer pessoa para me descrever dentro do currículo. Então, se a pessoa é mais metódica, ela consegue seguir processo certinho, a risca. Ela pode colocar isso, né? Como uma característica pessoal mesmo. Ao passo que, se ela for se candidatar para uma outra vaga onde esse perfil não é exigido, mas que ela também possa se ver dentro daquela vaga, ela pode colocar também que ela é uma pessoa que ela gosta, né, que ela é uma pessoa bastante comunicativa, criativa, então ela tem outras habilidades que aquela pode ser que não tenha. Sim. Mas que você vê que são para vagas talvez diferentes, né? Não que a mesma pessoa não possa ter as duas, mas assim, o que é mais evidente em você? Eu tenho um perfil mais introvertido, né? Mais introspectiva. E aí, às vezes, eu tinha a sensação que o mercado queria muito pessoas extrovertidas, sabe? Eu ficava pensando, nossa, o mundo vai ser dominado pelos extrovertidos, porque, gente... E eu ficava assim, não, poxa, porque assim, a gente que é introvertida, introspectiva, a gente conhece as nossas qualidades, né? A gente sabe onde que a gente consegue produzir, né? Mais nessas coisas que são mais que tem necessidade mais de intelecto, que você precisa, né, sentar e ficar mais ali sozinho, pensando, analisando, tal, né? E hoje em dia eu sou mais conversadeira do que antes, né? Porque a gente acaba amadurecendo em alguns pontos, né? E eu falo assim, hoje eu sei que eu preciso interagir mais, até por conta da startup, né? Então eu preciso sair da minha caixinha e me mostrar, né? Eu preciso falar por que eu tô aqui, por que eu venho, né, qual que é o meu porquê. Então isso daí a gente acaba conseguindo, a gente aprende, a gente desenvolve a habilidade de comunicação, né? Uma habilidade que antes a gente não tinha, a gente acaba desenvolvendo. Mas antes, quando eu realmente estava dentro da caixinha, principalmente na época do mestrado e doutorado, que acaba fazendo isso com a gente mesmo, eu olhava e falava, gente, não vai ter oportunidade para mim, porque parece que o mundo só quer os extrovertidos, sabe? Eu acho que o mundo gostaria que todo mundo fosse extrovertido, mas não, né? Então, assim, acho que a gente tem os dois lados, e eu acho que os dois lados são super, super complementares. Então, eu acho que quando a empresa, às vezes, ela olha, né? Se você até dentro de uma entrevista, a pessoa é muito tímida ou muito quieta, não faz pergunta. A gente pode fazer pergunta para quem está nos entrevistando também, né? Acho que isso é um ponto importante. Demonstra um certo... Qual seria a palavra correta para isso? Porque, assim, dentro de uma empresa, você sempre vai trabalhar com outras pessoas. Então, você tem que ser hábil para demonstrar que você sabe tanto ajudar quanto pedir ajuda. Porque isso vai acontecer no seu dia a dia em todo momento. Eu acho que isso, às vezes, quando a pessoa é um pouco mais tímida, um pouco mais fechada, ela não deixa claro isso numa entrevista, né? Que ela sabe fazer isso também. Eu acho que isso é um ponto que, às vezes, eu já vi em várias entrevistas. De a pessoa ser tão fechada e dizer assim que ela consegue fazer aquilo sozinha, porque ela conseguiu dentro do mestrado, do doutorado dela, né? Que para a empresa parece que ela é resistente.
quando na verdade justamente, E às vezes não, né? Às vezes é uma questão de tempo mesmo, né? Tipo, de desenvolver mesmo aquela habilidade. Mas isso daí é outra coisa que as pessoas que estão procurando vagas precisam também prestar atenção. Quais habilidades que são fracas que eu preciso me esforçar para desenvolver, né? Porque é habilidade. Né? E a habilidade a gente desenvolve, a gente pratica, a gente, né, vai em busca. Né? Tem coisas que realmente são nosso e que a gente vai acompanhar a gente pelo resto da vida. Mas tem Sim, porque é a determinadas. personalidade, né? Sim, mas habilidade, por exemplo, a gente vai em busca, né, de desenvolver aquilo que a gente, que no caso seria o nosso ponto fraco. eu acho que tem, assim, tem inúmeros exemplos de pessoas que a gente conhece até da mídia. Já vi várias entrevistas do Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso, se você vê um show dele, ele é um showman, né? Ele dança, ele é todo sensual no palco, mas ele, na sua vida privada, ele é muito discreto. E ele fala isso, que ele é muito quieto, né? Ele é muito na dele. Então, assim, mostra qual é a personalidade dele, mas que ele pode fazer diferente na hora que ele precisa, que é na hora do show. Eu acho que no caso é a mesma coisa, né? Um cientista, ele, obviamente, ele vai ter essa habilidade de ser focado, de poder fazer as coisas com cuidado, com bastante, ser meticuloso, né? Ter essa metodologia, mas a gente tem que entender que, por exemplo, numa empresa, às vezes o tempo que isso leva vai precisar ser reduzido. Então, quão disponível para essa redução de tempo a gente está, né? Então, é isso que a gente tem que demonstrar numa entrevista, que por mais que eu gostaria de fazer uma coisa, passo a passo, muito detalhadamente, eu posso fazer diferente, né? Se isso for Ser adaptável, né? Porque a vida, acho que no mercado de trabalho é assim, você está fazendo uma coisa, às vezes, para tudo, porque você vai ter que começar outra coisa que agora é mais importante do que aquela. E a gente não tem isso, né? Quando a gente está fazendo no nosso projeto, a gente está, né? Olha, essa semana eu vou fazer tal teste. Segunda é isso, terça é isso, quarta é isso. E eu acho que às vezes quando você está no mercado de trabalho, às vezes chega na quarta-feira e não é mais aquilo não é mais importante. Então você tem que virar, acho que a chavinha muito rápido, né? Eu acho que sim. E mesmo quando a gente pensa assim dentro de um laboratório, né? Não, às vezes tem laboratórios pequenos por esse Brasil, mas a maioria dos laboratórios maiores, você tem que ter essa programação, você tem que ter essa estrutura, tudo mesmo antes da sua semana. E às vezes quebra um equipamento, acontece alguma coisa, então assim, é essa mesma rotina que a gente vai ter, né? Dentro de uma empresa. Às vezes vai acontecer alguma coisa que vai mudar aquilo que estava programado para a semana. Algumas coisas que eu tinha pontuado para a gente já falar, a gente está falando aqui, né, de personalização do currículo, né, de realmente refletir, né, quem você é no currículo. Aí tinha uso de palavras-chave, que acho que você falou, né, de encaixar para cada vaga, você utilizar as palavras que estão de acordo ali com aquela vaga. Estão de acordo. Eu acho que assim, como eu falei, em vez de se candidatar a 10 vagas com o mesmo currículo, com a mesma proposta ali para aquelas 10 empresas que podem ser totalmente diferentes, eu acho que compensa a gente parar um pouquinho, fazer esse estudo, dar uma olhada na vaga e realmente fazer um currículo para cada uma dessas empresas, né? Obviamente que depois de um tempo, pode ser que você tenha uns 3 ou 2 ali que sejam básicos, que você pode usar com mais facilidade, mas sempre fazer isso. Olhar aquelas palavras, e isso aconteceu comigo. Então, assim, palavras que são do mundo empresarial, que a gente não usa, você olha lá, não sabe o que é, procura no Google. Hoje é muito fácil, então procura o que é. Entenda realmente o que aquilo quer dizer, né? E aí fala, eu não sei fazer isso com essa ferramenta, mas eu sei fazer isso. Então você pode colocar que você sabe fazer aquilo baseado naquele conceito, né? Que você não está dizendo que você usa aquela ferramenta, você está dizendo que você usa a ideia por trás daquela ferramenta, que é o mais importante no final, né? Sim. Então, um cientista, ele já se espera que ele seja uma pessoa organizada, já se espera que ele trabalhe com metodologia, já se espera que ele faça tudo isso dessa forma. Então, não vai ser nada incrível de colocar no currículo, entendeu? Porque já é o nosso dia a dia. A gente pode não estar usando essas palavras que, como você falou, que
a gente vê lá no LinkedIn, mas que na verdade é o que a gente faz no dia a dia também. Ô, Juliana, eu vou sair um pouquinho assim. Eu queria saber uma opinião sua. Você acha que o mercado de trabalho. Eu sei que você não está no Brasil agora, né? Você está fora. Mas Isso. você acha que o mercado de trabalho aqui no Brasil tem tendência em começar a contratar mais doutores? Porque o que a gente vê, principalmente aqui mais para o norte, né? Aqui em Palmas, Tocantins, tá difícil até na área acadêmica para doutores, sabe? Não é toda a universidade que aceita contratar doutor por conta, né, do valor, né? O valor da hora-aula para um doutor é muito maior. Então eles contratam os doutores ali no limite, né? E você acha que o mercado fora do ambiente acadêmico aqui no Brasil tem uma tendência a melhorar para doutores? Eu queria muito ser esperançosa para você, mas eu acho que, assim, eu acho que tem uma tendência, porque o que eu estou vendo hoje, tá? E aí não é só aí no Brasil, aqui no Canadá também vejo isso. Você tem muita empresa contratando doutor, pós-doutor, para vaga de analista. Então, assim, se você olhar qualquer site desses de pesquisa para empregos na nossa área, a maior parte das vagas são de analista. Eu entendo o porquê, porque eu já tive do outro lado, já fui contratante, né? Então, assim, realmente os salários você tem que pensar muito qual vai ser esse salário dessa pessoa, porque às vezes, principalmente em P&D, você não tem o budget muito correto para aquele ano, então é uma coisa meio confusa. Então, assim, depende de qual orçamento a empresa vai ter, então eu acho que essa é uma parte difícil. Mas eu acho que isso não se sustenta. Porque, assim, a pessoa que vai estar trabalhando ali com mestrado, com doutorado, ganhando um salário que não é um salário digno para ela não vai conseguir ficar desempenhando bem naquele lugar por muito tempo. Então, assim, ela vai, no momento, ficar muito frustrada. E pessoa frustrada não produz. Isso é o fato, né? Então, eu vejo isso por um lado, e eu vejo até o outro lado, que é as empresas contratando gente, inclusive que acabou de se formar, para vagas onde precisava de um mestrado ou de um doutorado, e que estão levando meio que no tranco no barranco, principalmente empresas que trabalham na minha área de fermentação, eu vejo muito, mas isso que também não é sustentável, porque na hora que começarem a aparecer os problemas, e eles vão aparecer, esse time que não está formado para esse desafio não vai conseguir resolver. E aí você não tem volta. o meio termo, né? Não tem aquele. Então você tem os dois lados. Tem um lado que as pessoas, né, elas sabem que essa mão de obra não está sendo completamente assimilada pela indústria, então você ainda tem um espaço para contratar essas pessoas com um salário mais baixo, mas por outro lado, quando os problemas nesses nichos começarem a aparecer, eles vão ver que aquela pessoa que ele contratou não pode resolver aquele problema, e aí ele é obrigado a contratar uma outra pessoa. Só que aí vira aquela bola de neve que você falou, né? Às vezes contrata, mas aí não é o salário ou não é o cargo que seria mais adequado e continuamos. E aí você vê muita rotatividade. Aí o que você vai começar a ver é muita rotatividade. Então a empresa está hoje aqui, a pessoa está hoje aqui nessa empresa, amanhã recebe R$ 500 a mais de oferta em uma outra e ela vai para outra sem nem pensar muito, entendeu? Eu acho que o cenário o cenário ideal, né, para quem pensa em realmente ter formação acadêmica, né, mais alta, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, é a pessoa já começar a pensar no seu plano de carreira até antes de entrar na graduação, para a construção do currículo, você entendeu? Você não acha? Porque assim, ela já vai traçando. Eu sei que às vezes tem outros fatores que influenciam, às vezes não é possível, né? Mas você já ir traçando, eu sei que também a cabeça de quem está, né, entrando na graduação não é a mesma da gente, né, que já passou por tudo isso, a gente conhece os caminhos, o caminho das pedras, né? Mas no cenário ideal seria isso, você já fazer um planejamento, eu vou precisar de quais habilidades para chegar naquele objetivo e eu estar preparada para uma vaga, ou então
tipo, já ir fazendo um caminho para quando ele estiver fazendo uma pós-graduação, ele já esteja interagindo com aquele ambiente onde ele quer realmente ser contratado com o nível superior que ele vai ter, né? O nível de formação que ele vai ter. Não sei se deu para entender. Eu acho que assim, a gente não tem esse tipo de formação pré-universitário no Brasil. Então, e nem sei se temos aqui no Canadá também. Então, acho muito difícil a pessoa chegar nesse ponto conseguindo ter essa leitura. Eu entrei na graduação com 17 anos e meio, então eu com certeza não tinha essa leitura. Não. Quando eu fui para o meu mestrado, porque eu era apaixonada por bioquímica. Então eu sabia que eu queria alguma coisa, eu queria entender mais daquilo, eu queria aprender mais daquilo. Então eu fui fazer o mestrado por essa ocasião, porque eu queria entender mais da bioquímica dentro de um bioprocesso. Quando eu decidi fazer doutorado, foi meio que o vento me levou. Então eu não posso dizer que eu tive esse pensamento antes. Mas hoje, em retrospecto, eu acho que eu faria várias coisas diferentes. Porque, na verdade, quando você vai meio que o vento me levou, meu orientador aqui me ofereceu a bolsa, porque isso acontece muito. Sim. Você não toma rédea da sua própria vida. Então, assim, até dos eventos que você participa, né, para onde você vai, quais eventos você está, quais grupos você está, isso é muito determinante para o que vai ser o seu futuro. Então, eu tive conversando com uma moça, acho que na semana passada, e ela quer muito fazer doutorado, só que ela está na indústria. Então, assim, ela fez mestrado, ela chegou na indústria, ela está há alguns anos lá e agora ela quer fazer doutorado. Aí eu falei assim, tá, mas você tem que pensar o que você quer fazer depois, não o que você quer fazer agora. Você vai querer continuar como? Você vai querer virar uma professora? Você não vai querer? Você vai querer continuar na pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria? Porque isso vai determinar o que você vai fazer durante os seus 4 anos. Então, assim, mesmo que eu só seja patrocinada, vamos dizer assim, para um evento que é um congresso científico em tal lugar, mas eu consigo ir em outros eventos, mesmo que seja na minha região ou o mais próximo que eu conseguir, porque eu sei que não é tão fácil sobreviver com a bolsa também, né? Que é uma coisa que nós não estamos falando aqui, mas existe. Como eu posso direcionar isso? Como eu posso direcionar o meu LinkedIn? Então, eu tenho LinkedIn há muitos anos, mas eu não tinha LinkedIn quando eu estava no meu mestrado, no meu doutorado. Assim, por que não? Por que não ter? Você pode ter, entendeu? É uma ferramenta que você já pode começar a usar para fazer contatos, para conhecer pessoas, para visitar empresas, para várias coisas. Que eu sei isso hoje, tá? Também. Naquela época. Então é fácil você dar conselhos depois que você já passou. Mas eu gostaria muito de ter ouvido isso antes. Então, mas essa é uma lacuna que precisa ser fechada, né? A gente está falando aí de uma dor, né? Um problema que precisa de uma, né, solução, esperando por uma solução. E de repente a solução seja justamente essa. Eu sei que assim é meio que utópico falar assim, porque precisa de ter orientadores, pelo menos ali no finalzinho do ensino médio, né, disponíveis para orientar esses alunos. Vai fazer essa graduação? Tá, mas onde você quer chegar com essa graduação? Para que você quer? Né? Qual que é o passo a passo? Né? Porque o final é fácil a gente falar qual que é o nosso objetivo final, mas qual que é o passo a passo para a gente chegar naquele objetivo final? Né? Com quem que eu tenho que relacionar? Qual network que eu tenho que fazer, sabe? Então, eu senti muita falta de ter uma pessoa conselheira, né? Eu acho que nos Estados Unidos tem, não tem? Eu acho que lá tem. Tem. E eu sentia falta. Eu falava, gente, e eu vi isso muito. Teve uma doutoranda que fez doutorado junto comigo e com a Cris, lá no laboratório do Emer. E a mãe dela era pesquisadora já, né? Era docente em uma universidade e tal. E ela falou assim, eu fiz isso, mas porque eu sempre tive a minha mãe lá me aconselhando, porque a mãe já sabia o caminho das pedras. E a mãe foi aconselhando, mas nem todo mundo tem um pai e uma mãe que já passou, né, por tudo isso, para saber o que falar.
Então, é uma dor aí, é um problema, né? Quem sabe uma empresa que presta serviço. Você sabe que eu já conversei com várias pessoas sobre isso, assim. E eu acho que existe essa dor, mas eu acho que essa dor ela é pouco sentida quando você ainda está nesse lugar. Então, assim, essa dor ela só é sentida por alguém do mestrado, do doutorado, depois que ele passa por tudo e não consegue emprego. Porque não é uma coisa que a pessoa para pensar enquanto ela está lá começando o mestrado. Ela para lá quando ela está começando o doutorado para pensar na própria vida, para pegar as rédeas e falar como é que eu vou levar isso aqui. Né? Não, a Como é gente que não tem tempo, né? A gente não tem tempo, a gente está ali muito focado no a projeto, gente no que não tem que se fazer. dá a essa prioridade. Né? Tempo é igual para todo mundo, né? Mas a gente não se dá essa prioridade. Então, aí, quando você vai parar para pensar nisso, já é tarde. Né? Já. Então, isso é o que eu vejo que acontece com muitas pessoas. A pessoa é super competente, e só que ela não consegue se mostrar para o mercado e ela não consegue estar empregada, Sim. não porque ela tem algum problema, não porque, mas simplesmente porque o mercado nem conhece ela. Então, você imagina, a pessoa está lá dentro do ovo 4 anos, aí ela sai. Eu tenho Leva uma um susto. empresa. Tipo assim, imagina você. Ai, olha, eu fiz 10 papers aqui. Entendeu? Nada. Pois é. E como que, assim, uma última perguntinha, assim, até para a gente tentar finalizar com algumas dicas aí finais, alguns conselhos finais que você possa dar, mas uma pergunta antes é sobre recomendações e referências, porque geralmente quando a gente sai do mestrado e doutorado, eu pelo menos recebi carta do meu orientador do mestrado, né, uma carta de recomendação e uma carta de recomendação também no doutorado, quando eu saí. Aí, que a gente coloca lá, que a gente no currículo, ou espera pedirem, né? Como que a gente. Eu sou a favor que você só entrega aquilo que te pedem. Então, assim, se for pedido, você tem. Se não for pedido, é porque aquilo não é importante para aquele lugar. Então, assim, para que você vai oferecer uma coisa que ninguém te pediu, entendeu? Talvez não faça sentido. Você tem mais alguma pergunta, Se a Cris? pessoa vai querer ter um aprofundamento daquilo que você faz, ela vai procurar em outro lugar. O negócio, então, é se adequar. Você tem que ver o que é aquilo ali, você tem que exatamente dar o que estão te pedindo, nem mais nem menos. Nem mais, nem menos. Então, Nem mais, nem assim, menos. o a mais de informação que você vai dar é justamente no momento da sua entrevista. Então, o seu currículo ele tem que estar muito bem adequado para aquilo, para você passar por esse primeiro pente fino, e aí sim, na entrevista, você dizer, olha, essa aqui é a Juliana. Ela sabe fazer isso, isso e aquilo outro. E a pessoa vai te fazer pergunta e você vai responder. Isso é o que torna uma entrevista efetiva, no final das contas. Você tem mais alguma pergunta, Cris? Eu acho que só tudo isso. Acho que aprendi muito. A gente tinha que ter feito esse podcast aí uns anos atrás. Pois é. Não, mas a gente está ajudando outras pessoas. Vai Gente, alcançar por outras favor, né? Prestem atenção, né? Eu queria ter feito isso antes. Você tem algum conselho, Juliana, para dar aí para os mais jovens que estão começando aí nessa. Não na carreira acadêmica, né? Mas na profissional mesmo, saindo ali da graduação. Você tem algum conselho, assim? Eu acho que a gente dar conselho depois que já passou por tudo e né, ser mais velha é até difícil. Mas assim, eu acho que para alguém que está na graduação, o conselho mais importante é saber para onde sua graduação pode te levar. E por um lado, entender que esse caminho ele pode ser linear ou não, entende? Porque muitas vezes eu acho que a gente se prende no linear. Então, eu sou engenheira, vou trabalhar com engenharia, não sei o que, nananã. E isso nem sempre é verdade, né? E eu acho que a gente tem que alinhar aquilo que a gente está fazendo dentro da graduação com aquilo que é a nossa verdade pessoal. Então, eu tenho uma conhecida que ela fez engenharia química junto comigo. Ela fez mestrado, ela fez doutorado numa área de proteínas, assim, tipo a Cris. E hoje ela trabalha com marketing, né? Numa grande rede de supermercados no Brasil.
Então, assim, por que essa pessoa chegou nesse lugar tendo um background que é completamente diferente? Sim. Por quê? Porque eles precisavam de alguém que entendesse de produtos, ela começou a trabalhar com produtos na indústria alimentícia, e ela foi caminhando porque ela, pessoalmente, tinha uma comunicação maravilhosa, um repertório maravilhoso, e ela migrou para essa área. Então, isso que a gente tem que entender. Juntar aquela habilidade técnica que a gente está adquirindo dentro da graduação com as nossas habilidades como ser humano. Que, de novo, você falou, a gente pode sempre aprender, a gente pode sempre melhorar coisas na gente mesmo? Sim. Mas tem coisas que a gente nasce para fazer aquilo. Que é a essência, né? Que é a nossa essência. Então, aquilo que a gente nasceu para fazer, a gente vai fazer muito melhor em qualquer lugar. Então, acho que para quem está na graduação, esse seria um bom conselho. E para quem está no mestrado e doutorado, entender que você precisa sair da bolha. Né? Você precisa circular em outros em outros estágios de convívio, você precisa se expor, você precisa conhecer outras coisas, né? Você precisa conhecer um pouquinho de negócio, você precisa conhecer um pouquinho de economia, porque muitas vezes o pesquisador tem aquela mente tão brilhante que quando vai chegar nos calculations dentro das empresas, os calculations chegam e fazem assim, entendeu? Ele vem com uma ideia louca que não faz sentido. Então, entender um pouquinho dessas coisas, ver onde isso casa com a sua pesquisa, eu acho que é importante. Eu acho que aprender como é que se calcula o valor de um item, né, seja ele uma pesquisa científica ou seja alguma coisa que você vai vender, é válido para qualquer pessoa. Então, acho que essas coisas a gente tem que conhecer. E eu acho que isso a gente vai desenvolvendo, né? Tanto dentro de um mestrado ou de um doutorado, que são 4 anos. Então, não fique 4 anos preso dentro de um departamento, né? Você tem 4 anos para fazer várias coisas, para viver várias coisas, para fazer intercâmbios, para fazer doutorado de sanduíche em outros lugares, né? Usar todas essas possibilidades que a gente tem para poder crescer, não só como profissional, mas como pessoa também. Você falou aí do valores, né? A precificação é algo que eu vejo assim, todo mundo que tem startup fala, minha dificuldade é a precificação. Sim, porque a gente as coisas, né? todo mundo. Não tem um que eu não escutei falar assim, não, pra mim é tranquilo. Todo mundo tem dificuldade. Então, mas se a gente começar com coisas simples, entendeu? Então, assim, entre o meu mestrado e doutorado, eu fiquei sem bolsa. Eu precisava fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, a minha mãe era cabeleireira, então eu tenho algumas habilidades técnicas adquiridas em casa. Eu usei isso, claro. E eu me aventurei a fazer doces para vender. Só que eu precisava saber quanto que eu tinha que vender aquele doce para ganhar alguma coisa, porque senão eu ia estar trabalhando de graça. Então eu tinha que aprender dentro de uma coisa que eu precisei usar. Era uma coisa muito simples. Sim. E hoje em dia, gente, ninguém mais pode dizer, eu não sei como fazer isso. Porque na minha época a gente tinha que ir na biblioteca. Hoje em dia, quem tem um celular na mão faz tudo. Então, acho que é uma questão de você também parar, de novo, né? Que tempo ninguém tem, mas quais são as suas prioridades naquele momento. Tem que ver que é prioridade, né? Porque assim, eu acho que na minha época eu não via isso como prioridade. Eu também não via. Né? Você simplesmente passa, né, cega pela coisa porque você não está entendendo aquilo. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais acesso a isso, né? Você chega no LinkedIn, você vê um post, você fala, pô, posso parar para pensar nisso, né? E aí você mesmo vai se desenvolvendo para outras coisas. É verdade. Juliana, obrigada pela sua participação. Foi muito gostosa a conversa com você. Que bom. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades também para conversar, ou para dar continuidade nessa conversa. Vamos ver, né, o que vai surgir aí de perguntas no nosso podcast. Ou para falar de outro assunto aí, que também seja do interesse seu aí, né, em relação à vida dos doutores. Tá bom? Muito obrigada, foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço, vou até tirar uma fotinha aqui. Bora! Para a gente poder... Não é? Juliana, obrigada, queria ter te conhecido antes, já falei, né? Vou falar de novo. Eu acho que esclareceu muita dúvida que até hoje eu ainda tinha, sabe? Eu acho que foi muito importante a gente conversar. E é um tema que eu sei que as minhas amigas que também fizeram pós-graduação, ou que estão terminando, ou que estão por aí tentando alguma coisa, todo mundo, quando a gente falou assim, a gente vai falar sobre essa questão de transferência, que a gente
tendo Lattes, né, o que a gente aprendeu, e ficou todo mundo assim, ai meu Deus, por favor, porque eu preciso aprender. Então é um assunto, acho que muito relevante. Obrigada. Eu acho que é bastante relevante para... A gente falou muito de gente que está no mestrado e doutorado, mas quando eu fiz o post lá que eu me ofereci para corrigir, né, os currículos, até pessoas que, tipo assim, em cargos de gerência chegaram para mim para poder fazer isso. Por quê? Porque veio trabalhando, veio fazendo as coisas, e às vezes a pessoa pensa assim, nossa, será que eu tenho? Será que eu sou? Será que eu sei? Então, assim, é independente da idade, independente da fase que você está dentro da sua carreira, a gente tem que sempre se dar esse tempo de parar, de fazer essa avaliação. Acho que isso é também muito importante, né? A gente não pode esquecer. Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece. Você quer tirar a fotinha ou quer que Eu quero, super quero. Depois também eu vou mandar uns prints aí. Ai, que bom. Esperar aqui que a Cris ficou congelada aqui para mim. Deixa ela ficar bem bonitinha. Joia, ótimo. Então, obrigada. Vamos Muito obrigada. Um beijo. Obrigada pela participação. Não esquece de curtir, de compartilhar aqui o podcast. Vai lá no nosso Instagram, curte, compartilha com seus amigos, comente bastante, tá bom? Vamos expandir aí o nosso público. Obrigada, Ju. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, beijo.